Nobres alunos, estamos de volta para a última parte da quarta aula do curso de oratória, a arte de falar em público. Sou o professor Eric Brasil, pela Águia Empreendedora, consultoria e treinamentos empresariais, recebendo aqui nobres oradores, cidadãos e cidadãs que desenvolvem aqui na aula de hoje simulações a respeito de um público indiferente, hostil e amigável. Diferentes situações que o orador pode estar, diferentes contextos, mas o orador experiente, amadurecido, consegue conduzir a dança e não ser conduzido por ela. Bom, enquanto os colegas não chegam, mas mesmo assim eu vou continuar a explanação. Estávamos falando, e foi uma pergunta do Samuel Dias, como eu poderia vencer um adversário, um opositor, da maneira mais correta, quais seriam as técnicas, né? E aí estou lançando aqui alguns exemplos, algumas analogias, comparações. E uma delas foi mostrar que é possível você vencer até mesmo um inimigo sem derramar sangue, sem ceifar vidas, garantindo o propósito. E essa situação se deu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a então União Soviética começou a libertar os países ocupados pela então Alemanha nazista. E um desses países foi a Polônia. A Polônia, além dos campos de concentração, que ali foram, infelizmente, utilizados para o extermínio em massa de judeus e outras populações, também tinha uma rica região industrial, uma região de um parque industrial importante, que para os alemães era considerado estratégico, e que ali se fabricavam, obviamente, produtos, né? Na época da guerra se fabricavam mais armas, munições, mas que também poderia ser conduzida para uma indústria que alimentasse uma região urbana importante. E um determinado comandante soviético recebeu a missão de libertar aquela região industrial, só que colocaram esse comandante numa sinuca, né? Porque disseram assim, comandante, liberte aquela região e deixe ela intacta. E como é que você vai libertar uma região que está tomada por soldados nazistas, todos armados e ferozes? E mesmo que você também esteja armado, que seu exército seja até superior numericamente, mas ali vai se dar um embate, um confronto, um conflito destruidor. E o comandante, de maneira sábia, raciocinou, como soldado experiente que era, lembrando que um soldado não é um assassino, é um profissional que ali estava em guerra e que tinha uma missão, que era libertar os países que foram ocupados. Então, ele raciocinou bem. Ele decidiu, em vez de bombardear os alemães, em vez de provocar um confronto direto, fazer um cerco, sitiar os alemães. Os alemães estavam concentrados na região industrial, os soviéticos vieram depois e fizeram uma espécie de anel, de cerco. E a arte da estratégia militar normalmente diz que o auge de qualquer militar é fazer o cerco e esmagar o inimigo. E aí vem uma lição que do mundo antigo, o chamado Sun Tzu, general chinês que escreveu A Arte da Guerra original, ele não concordava com isso. Ele dizia que o verdadeiro general não é aquele que destrói e esmaga o seu inimigo, nem que mata. Não. O verdadeiro general, o verdadeiro campeão é aquele que vence o seu inimigo e pode deixar as coisas intactas, de preferência não matar ninguém, não derramar nenhuma gota de sangue. Esse é o grande general. E aí esse comandante soviético, inspirado nessas palavras e também pela experiência que ele tinha para conduzir esse cenário, conduziu suas tropas de maneira tal que pressionaram os alemães. E o comandante, de maneira muito astuciosa, no bom sentido, ele fez um cerco, mas ele não fechou o anel completamente, ele deixou uma abertura, um pequeno corredor por onde os alemães, se quisessem, poderiam escapar e o comandante não iria persegui-los. Então havia aí uma opção de escape.
Porque a arte da guerra original diz que se você encurralar o inimigo e ele for feroz, ele vai lutar até a morte como se fosse um tigre ferido. E o tigre ferido, a fera ferida, é um animal extremamente violento. Mas o comandante ele deixou a válvula de escape. Estratégia. E quando os alemães começaram a ficar sem munição, começaram a ficar sem alimentos, sem água, sem provisões e sem tirão, a morte chegar perto, não porque iam morrer bombardeados, mas sim iam morrer sem suprimentos, e aí ficariam reféns e poderiam ser capturados pelo opositor, que no caso eram os soviéticos, aproveitaram a válvula de escape de fuga e começaram a debandar, começaram a fugir. Dessa forma, em poucas horas, o comandante soviético conseguiu que os alemães esvaziassem a região industrial polonesa, que era a região da Silésia, deixaram a indústria intacta, e o comandante soviético pôde, então, ocupar aquela região, cumprindo a sua missão, sem precisar derramar nenhuma gota de sangue, sem precisar disparar contra os inimigos, muito embora ele tivesse armas, muito embora ele tivesse pressionado com essas armas, mas ele foi genial, né? Ele foi estratégico e ele esvaziou a força do seu inimigo, certo? Isso é um caso de guerra, claro, é uma analogia, uma comparação que fazemos aqui, mas quando você estiver diante de um público hostil, de um adversário, de um desafeto que quer desconstruir o seu discurso, seja inteligente, seja estratégico. Se você for estudar as parábolas e situações de um grande orador chamado Jesus de Nazaré, você vai ver que em muitas situações ele tinha adversários que tentavam colocá-lo em armadilhas. E não eram armadilhas físicas, não estou falando quando ele foi preso, quando ele foi crucificado, quando ele foi chicoteado. Não, estou falando das armadilhas que os doutores da lei, não é? Que os sábios e religiosos e moralistas da época queriam colocar Jesus numa situação. E ele era habilidoso e conseguia se sair sobre aquelas situações, se sobressair como um grande orador, como um exímio usuário da palavra, não é? Faça o mesmo. E aí, mestre, temos que pagar impostos? Porque Roma está exigindo impostos, tributos. E aí colocaram Jesus numa sinuca, porque Jesus era o homem do povo. Se ele dissesse que não era para pagar impostos, mesmo que os impostos fossem abusivos, ele poderia ser considerado um subversivo e ter a inimizade de Roma. Mas se ele dissesse que era para pagar, ele poderia ser considerado um que apoiava o Império Romano e que queria usurpar o pouco que o povo já tinha. Então, ele responde de maneira sábia: de quem é o rosto na moeda? E aí respondem a ele: de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus é habilidoso no seu discurso, na sua oratória, na sua eloquência. Não só nessa, mas em muitas situações diferentes. Talvez o Paulo, talvez alguns aqui, irmãos religiosos, poderiam até trazer exemplos, né? Por conta do tempo é que nós vamos já encerrar, mas na próxima aula teremos algum tempo para isso. Então, Samuel, tire o oxigênio, tire as forças do seu inimigo. Uma vez eu conheci um rabino judeu da mesma linha religiosa do José Evilânio, um judeu nazareno, a quem eu respeito muito, é meu amigo. E essa liderança, que era um homem bem sábio, a gente nem estava falando só de religião, falamos de outros temas, porque esse líder religioso, ele também estudava artes marciais, ele é mestre em artes marciais. E aí ele me disse: Eric, se você vencer apenas o corpo do seu adversário, ele continua sendo seu inimigo. Mas se você vencer a mente e o coração,
do seu adversário, ele deixa de ser seu inimigo. E ele pode até virar seu amigo. E mesmo que ele não vire seu amigo, ele deixa de te atacar. Então, lembra da brincadeira pedra, tesoura e papel? Se você sabe que o seu atacante é tesoura, você não vai ser papel. Você vai ser pedra. Se o seu atacante é pedra, você não vai ser pedra. Você vai ser papel. Lembre de usar o discurso certo. Diante de um atacante, ou seja, diante de alguém que é muito agressivo, que é odioso, você deve ser amoroso. Você deve ter a eloquência, mas você deve ter a concórdia. Só que, às vezes, você pode se deparar com uma situação que é um outro desafio. Só para concluir, você pode pegar um auditório de pessoas apáticas. Sabe aquelas pessoas meio mortas, preguiçosas, que não estão ali para te atacar necessariamente, mas que geram um clima de preguiça, um clima pesado, né? Pesado e, ao mesmo tempo, de indolência, um clima... Né? Numa sala de aula, às vezes, a gente sente isso, né? Ninguém está nem aí, é quase indiferente, mas eles puxam a turma para baixo, né? Aí, nesse momento, você tem que ser um pouco mais agressivo, no bom sentido, e chegar junto de maneira contundente. Cidadãos, o que é isso? Que comportamento é esse? Animem-se. Anima, como dizem os italianos. Vamos lá estudar? Vocês são os melhores. Lembram? Aqueles que foram meus alunos? Não é? Então, assim, às vezes o discurso da paz, da conciliação, da concórdia funciona muito bem e deve ser usado. Mas, em outros momentos, você vai utilizar também um discurso que não é desrespeitoso, mas que é contundente, enérgico no bom sentido. Eu não preciso proferir nenhum palavrão, eu não preciso agredir ninguém, mas eu posso ser enérgico com essa pessoa, firme com essa pessoa. Até porque, às vezes, é necessário. Não é? Então, o orador vai ponderando tudo isso. E, amigos, na próxima aula, você terá a sua prova final. Que, no caso do curso de oratória, não se trata de uma prova e nem uma avaliação convencional, se trata de um discurso. Você vai escrever um discurso e esses escritos vão servir de base para a tua sustentação oral de 5 minutos. Você vai escolher um tema que te agrada, um tema que, de preferência, você domine, ou que, se não domina, vai dominar nessa quase uma semana que temos até a próxima quarta-feira. Vai aproveitar o feriado de amanhã, se é que alguns vão ter esse feriado, né? Eu, por exemplo, vou trabalhar, mas, enfim, vai aproveitar o final de semana e vai escrever o seu discurso. Eu não quero uma redação, não quero nada muito rebuscado. Faça um discurso que você gostaria de fazer, que você sempre quis fazer. E aí, na hora da apresentação, alguns até vão preferir ler, mas não precisa ler. O discurso é só para ter os apontamentos ali, para que você possa conduzir da melhor maneira. Se quiser ler, pode ler, mas eu recomendo que seja uma sustentação oral, verbal, falada. E caso você tenha a necessidade, você recorre aos seus apontamentos, fazendo citações, pequenas leituras, pequenas pausas, certo? Só vai concluir o curso de oratória quem apresentar a sua sustentação oral por pelo menos 5 minutos. Posso contar com vocês? Positivo, professor. Então, já passam das 21 horas, são 21h04. Quero agradecer a participação de todos. Sei que alguns colegas estão tendo dificuldades, porque são tempos desafiadores mesmo.
mas que todas essas aulas estão sendo gravadas. Se você perdeu alguma, após o curso, eu vou compilar todos os vídeos e enviar para cada um dos participantes. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira, no dia 24 de março de 2021, onde vocês vão apresentar a sustentação oral. Obrigado, fiquem com Deus e até lá. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Falou a todos. Até a quarta.